Ok? Meus jovens, meu nome é professor Alexander Freire, sou professor aqui do Instituto do IFSU de Minas, aqui do campus de Machado. Eu já leciono há quase 8 anos no Instituto Federal. Eu fiz também um vídeo de apresentação, e lá no vídeo de apresentação, também, se vocês quiserem, é mais ou menos o que eu vou falar agora. A minha formação, eu formei em técnico em eletrônica, na Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa. É uma escola muito querida, tenho muito carinho por ela, aqui no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí. Depois eu trabalhei um tempo, depois eu fui fazer faculdade, fiz então engenharia elétrica, lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina. Depois eu fiz especialização em segurança do trabalho. Trabalhei um tempo, meus jovens, com projetos elétricos, com manutenção na parte de engenharia elétrica, no ramo de esgotamento sanitário e águas. Depois eu trabalhei também muito tempo na área de engenharia clínica e trabalhei por volta de 12 anos na área de segurança do trabalho. Meus jovens, segurança do trabalho é um universo gigantesco. A gente nunca tem como saber tudo. Então, sempre a gente está estudando. E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Tamanha a informação. De todo modo, sejam muito bem-vindos, então, à disciplina de Higiene Ocupacional 1, onde a gente vai tratar dos riscos físicos. Vocês estão aqui no curso técnico subsequente, EAD, em Segurança do Trabalho. Vocês verão também no futuro Higiene Ocupacional 2, relacionadas aos outros tipos de riscos. Eu vou sinalizar aqui, meu nome, Alexander Freire. Verifique se ele vai desaparecer para vocês. Desapareceu a marcação? Sim? Beleza, Renato. Valeu aí pela ajuda. Então, agora está ok, tá? Porque eu vou mudar de tela, e aí aqui para mim vai sair essa marcação aqui. Deixa eu mudar aqui. Muito bem. Meus jovens, a gente vai estudar então agora, a partir dessas 5 semanas que nós estaremos tratando sobre higiene ocupacional 1, e é uma disciplina super importante. Ela é um braço da engenharia de segurança do trabalho, como a gente vai ver logo nos slides a seguir, mas é importante que vocês saibam que higiene ocupacional ela é muito importante, assim como todas também. A gente falar qual a disciplina mais importante de segurança do trabalho é um negócio muito complicado, porque quando a gente analisa uma por uma, a gente vai ver que todas elas são importantes. Então, sejam muito bem-vindos à Higiene Ocupacional 1, espero que seja um tempo bom, para que a gente possa ter bastante aprendizado, tá? E também conhecimento. Não pode faltar, meus jovens, determinação e dedicação no curso de técnico de segurança do trabalho, devido à quantidade de informação e de leque que abre em relação ao aprendizado. Mas eu tenho certeza que vocês já conseguiram compreender isso. Vocês tiveram introdução à segurança do trabalho com o professor Ademir, então ele já deve ter colocado isso para vocês. E no final, pessoal, vai valer muito a pena. No final também da nossa apresentação de hoje, a hora que faltar uns 10 minutos, 15 minutos, a gente vai até às 20 horas, e a hora que então faltar uns 10, 15 minutos, eu abro para pergunta, para algum questionamento, para que a gente possa ajudar. O importante é que vocês saibam que tem toda uma equipe disposta a ajudar vocês, no que for necessário, no que for possível. Tem os nossos tutores, tem o nosso coordenador, que é o nosso professor Ademir, tem também os professores das disciplinas, e nós estamos aqui para ajudar e que vocês tirem todas as dúvidas que porventura possam existir. E vai valer muito a pena, pessoal. Tenho certeza que vai valer muito a pena. Se tem uma coisa que ninguém tira da gente, meus jovens, é o conhecimento. Quando a gente tem um conhecimento, quando a gente tem um diploma, quando a gente tem um certificado, ninguém mais tira da gente.
A gente pode ter carro, perder o carro, pode ter terreno, perder terreno, a gente pode perder uma moto, uma bicicleta, mas o conhecimento ninguém tira da gente. Então, que vocês não desistam do curso, vão até o final, passa muito rápido. Quando vê, já foi o primeiro módulo, quando vê, já foi o primeiro semestre, segundo semestre, quando vê, já está no final, tá? Quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. Então, lá em Provérbios, a gente já tem a referência de prudência. Prudência é muito melhor do que qualquer dinheiro. Eu estou lá na minha empresa e eu tenho eu tenho como política da empresa a prudência, a segurança do trabalho. Se eu tenho na cabeça dos meus funcionários que tem que fazer todas as atividades com prudência, isso vale muito, muito mais do que qualquer dinheiro, muito mais do que qualquer prata. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. O bom siso, meus jovens, é o juízo, é o bom senso. Então, o bom senso, se a gente tiver bom senso, quando a gente está lá executando as nossas atividades, a gente, e também, claro, né, usando a nossa inteligência, a gente vai conservar a nossa vida, conservar a nossa integridade. A gente vai ver, então, agora a ementa da disciplina, o que vocês vão estudar em higiene ocupacional 1, voltada para os riscos físicos. A gente vai conceituar a higiene ocupacional, a gente vai classificar os riscos ambientais, vamos olhar as normas pertinentes, NR número 01, NR 09, que também é muito importante para nós, e também NR número 15 e seus anexos. Hoje a gente tem por volta aí de mais de 36 normas regulamentadoras, todas elas são importantes. Aí você pode até falar assim, não, mas a minha empresa, ela não tem, por exemplo, um alto forno, então não tem que estudar a NR número 14, pegando aqui um exemplo básico. Mas a gente tem, pessoal, a gente tem que ter conhecimento de todas elas, porque a gente hoje pode estar trabalhando numa empresa, no futuro a gente pode trabalhar numa outra empresa, então a gente tem que ter conhecimento dessas normas, porque uma está conectada na outra. Se eu quiser saber bem e executar bem a NR número 15, se faz necessário que eu tenha entendimento, por exemplo, da NR número 1. Eu tenho que saber exatamente o que diz a NR número 1, também tem que entender a NR número 4, que vai falar sobre o SESMIT, também tem que entender a NR número 6, que vai falar sobre equipamento de proteção individual. Então, todas essas normas regulamentadoras, elas estão correlacionadas. Vamos estudar também os fundamentos e técnicas de higiene e segurança do trabalho, voltados, como a gente falou, aos riscos físicos. A gente vai ver também a diferença entre periculosidade e insalubridade. Periculosidade, nós temos uma norma regulamentadora, a norma regulamentadora número 16, que fala sobre a questão da periculosidade, das atividades perigosas. E nós temos a insalubridade, que é relacionada à norma NR número 15 e seus anexos. Então a gente vai entender quais são as diferenças, qual é o alcance da NR número 16, quando eu me refiro a perigo, qual é o alcance da NR número 15, quando eu me refiro à insalubridade. A gente também vai estudar sobre o uso adequado dos EPIs e também em relação aos EPCs, as diferenças entre um e outro. Eu sei que nas disciplinas que vocês já fizeram, vocês já têm entendimento de EPI, o que é um EPI, o que é um EPC. Então, para nós, isso daqui, o conhecimento de vocês já vai ajudar bastante. A gente também vai ver a questão do levantamento ambiental. Quando eu tenho lá na minha empresa, eu tenho que fazer um levantamento ambiental, eu tenho que verificar dentro da minha empresa, lá no meu ambiente laboral, as questões dos riscos pertinentes, as questões também das avaliações desses riscos. Então, levantamento ambiental para nós é um tema também muito importante. A gente vai estudar também os LTCATs. Os LTCATs são laudo técnico das condições ambientais do trabalho. LTCAT é super importante. Toda empresa, necessariamente, ela tem que ter o LTCAT. Quem é que pode assinar o LTCAT?
O enfermeiro do trabalho, ele pode assinar o LTCAT? Isso aqui a gente vai ver quando a gente estiver nos referindo ao laudo técnico das condições ambientais do trabalho. A gente também vai estudar parâmetros de medição, critério de avaliação e técnicas de medição, também os instrumentos e aparelho de medições. E também as medidas de controle, as medidas preventivas, as medidas que a gente faz para diminuir esses riscos ambientais. Nós também teremos uma aula prática com equipamento de proteção individual, mas aqui eu acho até que o professor Ademir, ele já fez esta aula com vocês, então acho que ele já deve ter falado, já deve ter feito os vídeos relacionados aos EPIs. Também a gente vai estudar um item muito importante na disciplina de higiene ocupacional, que são os limites de exposição ocupacional. Os limites de exposição ocupacional, a gente tem que entender, tem que saber, porque eles são muito importantes para nós. Nós veremos os limites de exposição ocupacional voltados para a NR número 15, e também os limites que a CGIH, que é uma outra associação, ela emite, e ela tem lá a relação dos elementos, dos produtos químicos dela, das substâncias químicas dela, e também os seus limites de exposição ocupacional. Assim como a NIOSH, a OSHA e a AIA também. A gente também vai estudar as NHOs, que são normas de higiene ocupacional emitidas pela Fundacentro. Algumas pessoas se referem a NHOs, outras se referem às NHOs. Tem gente que fala NHO 01, NHO 02, NHO 03, mas o mais usual é a gente falar NHO, porque antigamente era normas era NHT do trabalho, era normas de higiene do trabalho antigamente. Depois elas mudaram para higiene ocupacional, aí eles mantiveram essa nomenclatura. Usualmente a gente fala NHO. A gente vai ver então o nível de ação. O nível de ação para nós, ele é muito importante. Aí a gente também vai ver a avaliação qualitativa e também a quantitativa. Todas essas avaliações aqui para nós, para a gente depois ver aonde a gente vai fazer as tomadas de medidas de ação para que o nosso risco ele não seja atingido ao nosso limite, tá? A gente vai estudar também tempo de exposição, concentração ou intensidade do meu agente, suscetibilidade individual, suscetibilidade do meu trabalhador. A gente também vai estudar as características das avaliações ambientais e as suas estratégias. Que tipo de estratégia eu tenho que fazer quando vou fazer, por exemplo, um levantamento. Temos que ter conhecimento sobre os limites de tolerância, aqueles que a gente já falou sobre, relacionados à NR número 15. Vamos ver as definições básicas de riscos físicos, pressões anormais, ionizantes, pressões anormais, radiações ionizantes e radiações não ionizantes. Então a gente vai verificar esses tipos de riscos e as suas características e tudo que está envolvendo cada um deles. Também iremos falar sobre ruído, também iremos falar sobre temperaturas extremas e também sobre vibração. Com relação à umidade, a umidade aqui, ela tem uma certa... a gente vai fazer um asterisco nela, porque hoje a gente não considera mais a umidade como risco físico. No passado, meus jovens, até era, mas depois a norma mudou e a gente não encara mais a umidade como risco físico. Lá em Higiene Ocupacional 2, vocês irão estudar, então, os riscos químicos e também os riscos biológicos. Aqui está a nossa bibliografia, ou as nossas referências. Nós iremos estudar, então, principalmente a apostila Higiene Ocupacional número 1, do professor Neverton Peixoto e também do professor Leandro Ferreira. E alguns itens nós também iremos abordar lá na Higiene Ocupacional 2 desta apostila, também do professor Neverton Peixoto
e também do professor Leandro, tá? Porque essas apostilas, eles têm a higiene ocupacional 1, 2 e 3, e a nossa ementa do nosso curso, alguma parte está relacionada à apostila número 1, outras estão relacionadas à parte da higiene ocupacional 2, da apostila 2. Então, por isso que a gente coloca aqui, tá? As referências complementares estão aí, caso vocês precisam, tenham acesso, também nos ajudam bastante. Meus jovens, a gente então vai dar andamento agora à parte já de início, para a gente poder ter um norte do que vai ser a nossa higiene ocupacional. Lembrando que tem toda a apostila, já está na plataforma. Lembrando também que os vídeos que eu também gravei também estão lá, também acabam ajudando bastante. Temos os nossos tutores que tiram qualquer dúvida de vocês. Também nós tem todo acesso, se vocês quiserem tirar dúvida com a gente, nossos professores, para que vocês não deixem de aprender e não deixem de tirar também nenhuma dúvida, caso tenham. Qual que é o objetivo, então, da nossa higiene ocupacional 1? Nosso objetivo, então, é apresentar para vocês o ambiente ocupacional, analisando os aspectos técnicos envolvidos, introduzindo a legislação e algumas definições básicas para o desenvolvimento da disciplina. Tudo que a gente falar relacionado à higiene ocupacional tem uma normativa, tem uma lei, tem uma coisa que dá sustentação para este nosso assunto. A gente também vai apresentar os conceitos iniciais voltados para a higiene ocupacional. A gente vai conhecer a classificação desses riscos ambientais e também conhecer os fatores determinantes de uma exposição, as características e as estratégias de avaliação. Nós iremos também desenvolver conhecimentos iniciais sobre ruído. A gente coloca aqui iniciais, meus jovens, porque este assunto, ruído, ele é bastante amplo e bastante denso. Assim como temperaturas extremas, vibrações e umidade, e as suas unidades de medida e legislação. Então, a gente vai olhar só apenas os conhecimentos iniciais, mas já vai ajudar bastante. Então, claro, né, na medida que vocês forem trabalhando, que vocês forem fazendo cursos, tenho certeza que muitos dos nossos alunos irão fazer engenharia depois, ou vão fazer física, ou vão fazer química, eles aí poderão aprofundar tanto, né, em ruído, como temperatura extrema, vibração, e assim por diante. Quando a gente fala em pressão anormal, a gente está falando na hiper e na hipobárica. Na hiperbárica são pressões acima do normal. E pressões hipobáricas, a gente está falando de pressões abaixo do que a gente está acostumado. Também a gente vai estudar sobre as radiações. Então a gente vai estudar radiação ionizante, radiação não ionizante, ver o que significa cada uma delas e também ver as suas unidades de medida e também a legislação básica que estão atreladas. Nós também vamos ter conhecimento sobre as etapas de antecipação, reconhecimento e avaliação dos riscos ambientais. Este ponto para nós é importante. A gente vai ter, quando a gente está fazendo um levantamento, ou quando a gente está aplicando higiene ocupacional, nós vamos ter que executar essas etapas. As etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação desses riscos ocupacionais. Essas etapas a gente vai ter que depois olhar com bastante calma cada uma, ver a sua importância, a sua característica, para que a gente possa ter bastante conhecimento. Aqui, quando aqui faltou conhecer as etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação dos lugares e controle. Então, também não podemos esquecer do controle, tá? A gente também vai diferenciar o PPRA, que é a antiga NR número 09, com o PGR, que está relacionado com a NR número 01. E também a gente vai conhecer a NR número 15 e seus anexos e a insalubridade. Hoje, quando a gente fala em insalubridade, necessariamente a gente tem que falar sobre a NR número 15. Elas estão atreladas uma à outra.
Nós vamos ver leis, decretos, portarias, normas regulamentadoras, instruções, entre outros. E a gente tem que lembrar que todo esse conjunto de documentos, eles são dinâmicos. E se eles são dinâmicos, eles podem ser alterados, modificados, revogados e assim vai. Então, se faz necessário, quando a gente precisar de um documento desse, seja uma norma, uma instrução técnica, uma lei, sempre nós temos que pegar o documento mais atualizado. Então, por exemplo, se eu estiver relacionando, por exemplo, trabalho em altura, então eu tenho que verificar um item da norma lá da NR número 35. E aí eu tenho que entrar no site do Ministério do Trabalho e Emprego, lá na parte de segurança do trabalho, aonde tem as normas regulamentadoras, pego a NR 35 atualizada, leio ela inteira, se for o caso. Se não for o caso, eu pego aquele item que eu estou interessado e eu verifico exatamente se ela mudou ou se ela continua como sempre a gente está acostumado. Então, higiene ocupacional, meus jovens, a gente vai falar sempre de normas, de leis, instruções, e a gente está falando no tempo de maio de 2025. Então, daqui a um tempo, né, daqui a 2 anos, 3 anos, podem ser que esses documentos sejam alterados ou modificados, e aí ele fica muito diferente. Então, às vezes, o que eu estou falando hoje para vocês não é o correto se eu tivesse falado há 5 anos para trás. E se eu também, daqui a 5 anos, for falar o mesmo assunto, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos itens que eles vão ser alterados ou modificados. Então, esta parte da segurança do trabalho, a gente não pode deixar de lado, que é o quê? A parte da sempre pegar o documento mais atual, mais atualizado. Senão a gente pode acabar correndo em algum risco. Ok? E qual é a relação, meus jovens, de risco e trabalho e risco? A gente sempre tem que lembrar que o desenvolvimento tecnológico, ele proporcionou para a gente enormes benefícios e conforto para o homem. Se eu pegar a história de segurança do trabalho, necessariamente a gente vai ter que nos referirmos ao período da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para nós, por exemplo, é um período que teve um desenvolvimento tecnológico muito grande. Nesse período, que aconteceu no século XVIII, XIX, também XX, muitos benefícios o homem teve. Antigamente, né, pessoal, a gente não tinha ventilador, antigamente a gente não tinha ar-condicionado, antigamente a gente não tinha liquidificador, antigamente a gente não tinha luz elétrica, não tínhamos carro. Então, muitas coisas mudou nesses últimos 300, 350 anos da história da humanidade. Mas, com o desenvolvimento tecnológico, grandes benefícios nós tivemos, mas também expôs muitos dos nossos trabalhadores a diversos agentes potencialmente nocivos. Então, o meu trabalhador, desde o desenvolvimento lá das nossas indústrias, das nossas fábricas, lá na Revolução Industrial, acabou colocando o meu trabalhador, o ser humano, potencialmente exposto a esses riscos e também em condições muito ruins de trabalho e condições péssimas para a gente poder trabalhar. Então, tem um compromisso, né? O meu trabalho, o meu trabalhador com relação aos riscos, a gente sabe que vai ter esse desenvolvimento tecnológico, porém, o meu trabalhador vai ficar provavelmente exposto a esses agentes nocivos. A higiene ocupacional, ela tem um caráter prevencionista. Isso aqui a gente não pode deixar de lado. Quando a gente aplica higiene ocupacional, eu estou atuando fortemente na prevenção. Ela tem, então, como objetivo fundamental atuar nos ambientes de trabalho e aplicando os princípios administrativos, de engenharia e de medicina do trabalho, no controle e prevenção das doenças ocupacionais. Aqui a gente chega num ponto importante. Higiene ocupacional
quando eu estou falando de higiene ocupacional, quando eu estou falando que eu tenho que tomar medidas preventivas, elas estão relacionadas às doenças ocupacionais. Falei em higiene ocupacional, necessariamente eu tenho que falar nas doenças ocupacionais. Alguns conceitos, a gente vai ver logo à frente, que o conceito de higiene ocupacional, ele também está relacionado à diminuição dos acidentes de trabalho. Do meu ponto de vista, eu entendo que está correto isso. Por quê? Se eu vou agir em relação às doenças ocupacionais lá dos meus trabalhadores, que possivelmente eles possam vir a pegar, a sofrer uma doença ocupacional, eles vão ficar doentes e essa doença, eles podem ser que venha a causar algum acidente de trabalho com esses meu funcionário ou lá no setor, com o meu maquinário, prejudicando todos, prejudicando a empresa. Então, a higiene ocupacional, se eu trato das doenças ocupacionais, não tem como eu não falar que eu vou diminuir as questões dos acidentes de trabalho também, porque uma hora ou outra, a minha doença ocupacional, ela vai estar relacionada aos meus acidentes de trabalho. Por exemplo, dar um exemplo básico aqui. Eu sou pintor, estou pintando e a tinta que eu estou usando é uma tinta que tem substâncias tóxicas. E eu não estou utilizando máscara. Então, eu vou ficando, eu inspiro essa substância e essa substância vai me deixando tonto, vai me deixando bastante abalado. E aí eu tenho que subir uma escada. E aí, quando eu subo nessa escada, devido a eu estar meio sobre essa substância, devido à tinta, eu acabo tendo uma sensação e eu vou acabar caindo. Então, houve um acidente de trabalho? Houve. Eu caí da escada. E por que eu caí da escada? Eu caí da escada porque eu estava meio tonto devido tanto eu aspirar essa substância química da lata de tinta que eu estava utilizando. Então, as coisas estão relacionadas. Mas do ponto de vista de definição, higiene ocupacional, ele está relacionado às doenças ocupacionais. E então, a higiene ocupacional, ela visa detectar esses agentes nocivos, quantificando a sua intensidade e a sua concentração e propondo medidas de controle, para a gente poder assegurar as condições seguras para as nossas atividades laborais. A higiene ocupacional também é denominada de higiene industrial ou higiene do trabalho. Nós utilizamos a higiene ocupacional, nós utilizamos que é a mais usual, mas também a gente pode falar em higiene industrial e também falar em higiene do trabalho. Significa a mesma coisa, mas já está mais comum a gente falar higiene ocupacional, já acabou ficando mais com esses termos aí. Higiene ocupacional, então, se eu falar higiene do trabalho, eu estou falando a mesma coisa. E higiene ocupacional é uma área onde os profissionais de segurança e medicina do trabalho vão exercer grande parte de suas atividades prevencionistas. A higiene ocupacional, ela pode ser, a gente pode atuar apagando incêndio, né? Apagando para poder corrigir um erro, alguma situação difícil, complicada. Mas a higiene ocupacional, ela visa principalmente a prevenção. Eu tenho que atuar forte na prevenção, não deixar que o meu trabalhador, o meu empregado, ele adoeça. E então aqui a gente tem uma imagem que é onde mostra o trabalhador sendo protegido aqui pelas medidas de higiene ocupacional e aqui ele está com zoom, tem muitos riscos ocupacionais que estão atingindo esse guarda-chuva. Então, meu guarda-chuva, ele acaba protegendo o meu trabalhador e esses guarda-chuva seriam as nossas medidas de higiene ocupacional. Lá na empresa, quando eu estou trabalhando, tem risco ocupacional para tudo quanto é lado, independentemente do segmento da minha empresa, independentemente do segmento lá da minha fábrica, qualquer atividade laboral, qualquer setor, qualquer empresa, ela vai ter riscos.
Alguns riscos mais fortes, mais, outros menos leves, mas sempre nós vamos ter esses tipos de risco. Se eu aplico a higiene ocupacional lá na minha empresa, eu vou, então, proteger o meu trabalhador. Então, por isso que é muito importante, não é, a gente sempre saber aplicar bem a higiene ocupacional. Segurança do trabalho, a gente define como conjuntos de medidas, só um minuto, que são adotadas visando a minimizar os acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade física e a capacidade do meu trabalhador. A higiene ocupacional, a gente tem que definir, essa é uma definição que eu gosto bastante, eu sei que vocês já passaram pela conceituação de segurança do trabalho, mas a gente tem que entender a segurança do trabalho, que são esses conjuntos de medidas que a gente adota para minimizar, diminuir os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. As duas coisas, os acidentes de trabalho e também as doenças ocupacionais. Lembrando que a higiene ocupacional, ela vai atuar fortemente nas doenças ocupacionais. Então, para nós, a higiene ocupacional, ela está dentro da segurança do trabalho. A higiene ocupacional, ela é um braço forte da segurança do trabalho. Se eu quiser executar bem a segurança do trabalho, meus jovens, necessariamente eu tenho que fazer a higiene ocupacional acontecer, porque senão eu não vou promover as minhas medidas preventivas lá para o meu trabalhador. Isso aqui tem que ficar muito claro. Por que tem que ficar muito claro, meus jovens? Porque algumas pessoas, elas confundem segurança do trabalho e higiene ocupacional. Algumas pessoas também acham que higiene ocupacional ela está acima de segurança do trabalho, mas não está, não. Segurança do trabalho ela é muito ampla. Higiene ocupacional ela é um braço forte da segurança do trabalho, mas ela está sob a ótica da segurança do trabalho. A gente passa agora, então, a definir a higiene do trabalho ou a higiene ocupacional. A gente vai definir com bastante calma, para a gente depois, né, levar isso para a vida, para a gente poder sempre entender. Vou só mudar de tela aqui um pouquinho. Ok, meus jovens? Então, a gente vai conceituar com bastante tranquilidade, com bastante entendimento essa parte conceitual. A higiene do trabalho, então, a gente vai definir, deixa eu só liberar aqui, tem gente pedindo para entrar. Beleza. A gente, então, vai definir higiene do trabalho como a ciência e arte que se dedica ao reconhecer, ao avaliar, ao controlar os nossos riscos ambientais. Então, higiene ocupacional, a gente pode definir como a ciência e arte que se dedica ao reconhecimento, avaliação, controle dos nossos riscos ambientais, que são químicos, físicos e biológicos, presentes nos nossos ambientes de trabalho. Aqui, eu já trago para nós uma outra característica. Em algumas definições de higiene do trabalho, a gente vai relacionar esses riscos ambientais nessa classificação e a gente vai colocar também os riscos ergonômicos. O risco ergonômico, na essência, são os fatores humanos lá da parte da ergonomia, ou os fatores ergonômicos, como a gente costuma falar. Então, vocês poderiam me perguntar, professor, mas é errado falar risco ergonômico? Do ponto de vista de definição, há um contrassenso nessa frase. Por quê? Porque se ele é ergonômico, ele, obviamente, não apresentaria este tipo de risco, ou não apresentaria um risco. Só que, usualmente, já ficou muito usual, tem um consenso muito grande a gente falar de risco ergonômico. Lembrando que ergonomia
é uma disciplina também que é outro braço da segurança do trabalho. Uma boa pergunta aqui para nós é se a ergonomia ela é mais importante do que a higiene ocupacional ou a higiene ocupacional é mais importante que a ergonomia. Meus jovens, as duas andam juntas e elas vão compor a parte da segurança do trabalho. Quando eu me refiro à ergonomia, nós temos uma norma regulamentadora, a norma regulamentadora número 17, e tem um amplo também campo de aplicação quando a gente aplica a ergonomia lá na minha empresa. Então, por exemplo, se eu falar no calor, nesse calor, na temperatura ambiente de trabalho, essa temperatura de conforto, não é a higiene do trabalho ou a higiene ocupacional que vai lidar com isso. Quem lida com isso é a ergonomia. Quando eu também me refiro à questão do mobiliário, se o mobiliário está adequado ou não à questão do meu posto de trabalho, quem vai considerar esta avaliação do meu mobiliário é a ergonomia. Então, higiene ocupacional é uma ciência. Se ela é uma ciência, necessariamente aqui tem metodologias científicas que a gente tem que aplicar. E também, se ela é uma arte, significa também que tem o fator social, o fator humano voltado para a higiene ocupacional. Nós vamos agora estudar os conceitos de algumas instituições voltadas para a higiene ocupacional. Então, essa parte, ela se faz necessária, nós temos que entender essas instituições e temos que conhecer essas instituições. Então, por isso que a partir desse momento, a gente agora vai ler com bastante calma, uma por uma. Então, a gente começa com a famosa ACGIH. A ACGIH, ela é a Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais. Mas ela não é do governo não, viu, pessoal? A CGIH, ela é particular, até onde eu sei, tá? Ela tem a palavra governamental, mas ela é uma instituição particular. E a higiene, ela vai definir como a higiene ocupacional. Ela define assim, a higiene ocupacional é uma ciência e uma arte que objetiva, olha só, a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais e estresses. Então, tem duas coisas aqui, o controle dos fatores ambientais e também a questão do estresse, da pressão lá no meu trabalho. Esses podem provocar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem-estar, pode provocar também, meus jovens, desconforto significativo e ineficiência nos meus trabalhadores, ou também entre as pessoas da comunidade. Já a AIA, que é a Associação Americana de Higiene Industrial, ela vai definir a higiene ocupacional como, ela define como a ciência e arte dedicadas ao reconhecimento, avaliação, prevenção e controle dos fatores ambientais, tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho que podem ocasionar enfermidades. Olha que interessante, aqui ela fala de tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho. Às vezes a gente está trabalhando, né, na nossa empresa e tem muita tensão, tem muita pressão, dependendo da atividade laboral que eu estou executando. Então, que podem provocar enfermidades e prejudicar a saúde e o bem-estar ou desconforto significativo entre os trabalhadores ou os cidadãos da comunidade. Elas são bem parecidas, tanto a AIA, vou voltar aqui, como a CGIH, elas têm uma definição muito parecida uma com a outra. Já a definição da BOHS, que é a Sociedade Britânica de Higiene Ocupacional, ela vai dizer o quê? Que é a prevenção de problemas de saúde do trabalho, através do reconhecimento, avaliação e controle do risco. É uma definição mais objetiva, mas ela também é muito clara. O que significa higiene ocupacional? É a prevenção, aquelas medidas preventivas que a gente falou, voltadas para a saúde do meu trabalhador, saúde do trabalho.
E como que eu faço isso? Através do reconhecimento, da avaliação e do controle desses riscos. A IOHA, ela também vai definir higiene ocupacional como a prática de identificação de riscos químicos, físicos e biológicos no local de trabalho. Repare que essa definição, ela não coloca os fatores humanos ou os fatores ergonômicos, ou os riscos ergonômicos, como a gente viu. Ela só vai se referir aos riscos químicos, físicos e biológicos no local de trabalho, que poderiam causar o quê? Acidente de trabalho? Não, meus jovens, que poderiam causar doença ou desconforto no meu trabalhador. E também avalia a extensão do risco devido à exposição a esses agentes perigosos e o seu controle, para prevenir problemas de saúde a longo ou a curto prazo. A definição da OSHA ou da OSAS, a OSHA e a OSAS, para nós, ela é uma organização super importante, que é a Segurança Ocupacional e Administração de Saúde. A OSAS, ela tem vários documentos que a gente acaba utilizando, e ela, com relação à parte de higiene ocupacional, ela vai definir da seguinte maneira: ela vai definir como a ciência da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e controle das condições de trabalho, que podem causar lesão nos meus trabalhadores ou doença. Então, a definição da OSAS, ela também, para nós, é uma definição importante, mas a gente verifica que ela é bastante similar às outras. Higienistas industriais ou ocupacionais usam monitoramento ambiental e métodos analíticos para detectar o grau de exposição dos trabalhadores e empregam engenharia, controle de prática profissional e outros métodos para conter riscos potenciais à saúde. Então, muitos dos higienistas ou muito do pessoal da segurança do trabalho, eles vão usar de monitoramento ambiental, voltados para que a gente consiga detectar se o meu trabalhador ele pode ou não adoecer. Muito bem, meus jovens, todas essas definições, eu sei que talvez possa ser um pouquinho cansativo, mas todos esses conceitos dessas instituições voltadas para a higiene ocupacional, todas elas, essencialmente, elas vão utilizar e vão ter o mesmo objetivo, que é proteger e promover a saúde, o bem-estar dos trabalhadores, como também o meio ambiente em geral, através de ações preventivas no ambiente de trabalho. E todas elas, como a gente viu, utilizam das palavras antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Nesse slide, eu trago para vocês, meus jovens, a seguinte situação. Eu tenho um ambiente insalubre. Este ambiente insalubre, ele é ruim para o meu trabalhador. Ele causa uma doença no meu trabalhador ou ele causa um desconforto no meu trabalhador. Supondo, então, que o meu trabalhador ele vai estar nesse ambiente insalubre e ele vai estar exposto, então, a algum agente, e esse agente ele vai ocasionar uma doença nesse meu trabalhador. Então, muito bem, este meu trabalhador ele está exposto a este risco, aí meu trabalhador ele fica doente. A hora que ele fica doente, eu tenho que diagnosticar, eu tenho que tratar e eu tenho que curar este meu trabalhador. Aí meu trabalhador ele fica sadio. Meu trabalhador ficando sadio, ele volta para o meu trabalho. Aí ele volta para o meu trabalho, aí lá no meu ambiente continua insalubre. Aí o que acontece com o meu trabalhador? Eu fico exposto e eu vou ficar doente novamente. Ficando doente novamente, eu vou ter que ser diagnosticado, tratado e curado. Aí eu fico bom de novo. Reparem que, se eu voltar para o meu ambiente insalubre, de nada vai adiantar para o meu trabalhador. Ele volta a ficar doente e isso é muito ruim. Então, é preciso que haja o reconhecimento, a avaliação e o controle
deste meu agente de risco que está causando esta minha insalubridade lá no meu ambiente. A hora que eu reconheço, avalio e eu faço controle, o meu ambiente ele passa a ficar salubre. Então ele passa a ficar bom para o meu trabalhador, de forma que eu não vou mais ficar doente. Então, voltando, eu tenho aqui o ambiente insalubre. Meu trabalhador fica exposto, ele vai ficar doente, eu faço o diagnóstico, o tratamento e a cura, meu trabalhador fica sadio, agora eu volto para o ambiente salubre. Então, eu voltando para o ambiente salubre, significa o quê? Que eu resolvi meu problema. Então, a higiene ocupacional, ela vai atuar fortemente nessas relações que a gente mostra aqui nesse slide. Deixa eu só ligar aqui meu computador, que está acabando a bateria. Só um minutinho que eu vou mudar aqui. Eu estava usando um outro computador. E... agora sim. Ok? Então, deixa eu voltar, pessoal. Então, aqui na higiene ocupacional, eu mostro para vocês a fase do reconhecimento. Nessa fase do reconhecimento, a gente vai ter o estudo do nosso processo, as visitas preliminares, a gente vai fazer entrevista com os nossos trabalhadores e também a gente vai fazer as avaliações preliminares. Então, nessa fase do reconhecimento, é uma fase muito importante. Eu tenho que entender dos processos que eu tenho lá na minha empresa, eu tenho que entender dos meus tipos de máquinas que eu tenho na minha empresa, eu tenho que entender todas as atividades que os meus trabalhadores eles estão executando. Então, não tem jeito, pessoal. Você tem que ir em loco, em cada setor, verificar cada trabalhador e verificar quais são as atividades dele. E dentro dessas atividades dele, eu tenho que entender todos os processos. Porque se eu não entender do processo, eu não vou saber reconhecer esses agentes de riscos. Então, é uma fase muito importante para nós e ela é fundamental. Por quê? Olha só, se eu não reconheço o meu agente ambiental, eu não tenho como depois fazer a avaliação dele. Por quê? Porque eu não reconheci. Então, a fase do reconhecimento, desse estudo, desse processo, de visitas preliminares, dessa conversa que eu tenho que ter com os meus trabalhadores, ela é muito importante e também fundamental. Por exemplo, eu tenho um setor lá da minha empresa, que é o setor de manutenção. Aí lá no setor de manutenção, eu vou conversar com os meus trabalhadores que fazem serviços de eletricidade. Aí eu tenho que perguntar para eles que tipo de produtos químicos eles utilizam no seu dia a dia. Eu tenho que perguntar para eles que tipo de maquinários eles utilizam no dia a dia, para a gente poder tentar entender e reconhecer os riscos que eles estão expostos. Porque pode ser que eles estejam utilizando algum produto químico, por exemplo, e esse produto químico ele cause um mal maior para esse meu trabalhador, só que se a gente não perguntar para ele se ele está utilizando ou não, a gente não vai saber, porque às vezes esse produto está lá guardado debaixo de uma estante, às vezes numa gaveta fechada, então a gente tem que entender exatamente das atividades desse meu trabalhador. Por isso que a fase do reconhecimento ela é muito importante para nós. Quando depois a gente passa para a fase da avaliação, a gente tem que saber que tipo de estratégia a gente tem que utilizar para a gente poder fazer uma avaliação. Então, a gente vai verificar que nesse ponto da estratégia, se eu utilizar uma estratégia errada, eu não vou conseguir fazer uma boa avaliação. Então, vou dar um exemplo aqui, bem básico, bem tranquilo. Tem um determinado setor lá da minha empresa que ele tem ruído. Então, tem muito ruído nesse setor. Então, eu já reconheci.
Eu já fui lá, já conversei com os trabalhadores, eles me reclamaram que tem muito barulho, que muitos trabalhadores, devido aos barulhos, eles ficam muito incomodados, muito estressados. Então, eu já reconheci, tem muito ruído. Aí eu vou fazer a avaliação. Aí eu vou fazer a avaliação, por exemplo, na primeira hora de trabalho desses meus trabalhadores. Então, meus trabalhadores, eles entram às 8 horas da manhã, aí eu vou fazer, então, uma avaliação das 8 às 9. E se eu faço a minha avaliação das 8 às 9, eu não estarei sendo fidedigno à melhor medição lá do meu setor em relação ao ruído. Então, vai ficar prejudicado. Por quê? Porque, às vezes, nesse período, das 8 horas até as 9, as máquinas ainda não estão todas ligadas, às vezes eles não estão trabalhando a 100% na sua produção, então eu não vou estar fazendo uma boa avaliação. A minha avaliação ela vai estar subdimensionada. Aí, se na hora que eu estiver fazendo uma medição, eu vou estar errando, porque não vai estar correto, porque eu preciso ter uma boa estratégia para eu poder fazer a minha avaliação. Também está relacionado à metodologia. Se eu utilizo uma metodologia para mim fazer a minha avaliação, essa metodologia ela tem que estar ok. Eu posso utilizar, meus jovens, diversas metodologias. Posso utilizar uma metodologia de uma norma brasileira, de uma norma internacional. Eu posso usar uma metodologia que ela fale que eu vou ter que utilizar determinados equipamentos. A outra metodologia, ela diz que não há necessidade de eu utilizar esses equipamentos, posso utilizar equipamentos de menor alcance. Então, a metodologia ela é super importante. Por quê? Se eu utilizo uma metodologia equivocada, eu não vou conseguir fazer uma avaliação correta. Então, eu acabo prejudicando nesta etapa da higiene ocupacional, que também, para nós, ela é fundamental, quando a gente está fazendo a avaliação. Quando eu também vou fazer a amostragem, eu também preciso fazer a amostragem de forma correta. Se eu faço a amostragem de forma incorreta, eu não vou ter como avaliar aquele risco que a gente acabou reconhecendo anteriormente. E depois a gente vai ter que fazer a análise e também a interpretação. Aqui também é muito importante. Se eu não souber analisar o que eu estou avaliando, eu não tenho como fazer uma boa interpretação e eu também vou ter um resultado equivocado, um resultado ruim, o que para mim não é bom. Depois da fase de avaliação, eu vou para a fase do meu controle. Aí no meu controle, eu posso fazer o controle na fonte, posso fazer o controle no percurso e também voltados para o meu trabalhador. Olha só, se eu, na minha avaliação, não faço, por exemplo, com uma amostragem correta, não analiso corretamente, e eu acabo interpretando de forma equivocada, olha o que vai acontecer. No meu controle, eu também não vou fazer um bom controle. O meu controle ele não vai ser legal, por quê? Porque eu não fiz uma boa análise dos itens que eu fui lá no local de trabalho e eu acabei medindo. Então, se eu pecar na fase da avaliação, muito provavelmente eu vou estar pecando também na fase do controle. Então, reconhecer de forma correta, se faz necessário, avaliar de forma correta, se faz necessário, aí o controle eu tenho que fazer de uma forma também bastante eficiente e eficaz, para que eu possa não deixar que esses riscos ambientais atinjam o meu trabalhador. Isso tudo, voltado, vai dar a higiene ocupacional. Repare que eu tenho aqui 3 fases: reconhecer, avaliar e controlar. E a antecipação. Então, a antecipação para nós, ela é uma fase muito importante e ela tem que ser levada em consideração. Então, o meu técnico de segurança do trabalho, quando ele estiver trabalhando lá na empresa, ele tem que se atentar para a fase da antecipação. Porque muitas das vezes, quando a gente chega numa empresa e a gente começa a trabalhar nessa empresa, já tudo está andando normalmente, os setores já estão andando, o pessoal já está produzindo,
a gente já está tudo, tudo com o processo em andamento. Então, para nós é mais fácil o reconhecimento, a avaliação e o controle. Agora, a antecipação, ela consiste em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho, de qualquer novo equipamento, de qualquer novo processo que eu vou inserir lá na minha empresa. Então, a antecipação, ela envolve análise de projetos, de novas instalações, verificando o impacto ambiental, se essas novas instalações elas vão ou não causar um problema na saúde ocupacional para os meus trabalhadores. Também tem que verificar os equipamentos, as ferramentas, métodos ou processos de trabalho, matéria-prima. Às vezes lá na minha fábrica, a gente utiliza uma matéria-prima. Aí passa um tempo, essa matéria-prima ela vai ser mudada, vai ter uma nova matéria-prima que a gente vai utilizar, e a hora que eles fizerem essa mudança, a gente já tem que se antecipar a essa mudança. A gente tem que verificar, por exemplo, tudo bem, essa matéria-prima que vai chegar, que tipo de problemas ela pode vir a causar no meu trabalhador? Então, a gente sempre, na fase da antecipação, a gente vai verificar tudo aquilo que pode dar errado com o meu trabalhador antes da gente colocar esses equipamentos, essas ferramentas, esses processos em andamento. A fase da antecipação, ela visa identificar os riscos potenciais, procurando alternativas para a gente poder neutralizar ou para a gente poder neutralizar esses riscos potenciais. É muito importante que a gente esteja inserido, meus jovens, dentro da área de projetos da empresa. Ou a gente tem que estar inserido na parte da direção da empresa. A gente sempre tem que estar perguntando para todos os setores, principalmente para a área de gerenciamento, para os gerentes da empresa, para a direção também, para as diretorias, diretoria administrativa, diretoria financeira, diretoria de todas elas, para que a gente possa saber o que está acontecendo na empresa. Porque olha só, eu sou técnico de segurança do trabalho, estou lá na minha empresa, e eu fico sentado na minha mesa, esperando as coisas acontecerem. E muitas das vezes, quando a empresa ela vai comprar um equipamento novo, ela vai criar uma ala nova, ela vai mudar um processo, às vezes ela não aciona o SESMIT. O SESMIT é os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança do Trabalho. Quando a empresa não avisa o SESMIT, o meu técnico de segurança do trabalho ele não fica sabendo, ou toda a equipe do SESMIT não fica sabendo, ela não vai ter como fazer a antecipação. E aí, vocês poderiam perguntar, professor, como é que a gente faz? Não tem jeito. Tem que ter um bom relacionamento com a parte da gerência, um bom relacionamento com a parte da direção, e sempre, em tempos, ir perguntando, sempre por e-mail, para deixar documentado, se a empresa está adquirindo ou não um novo maquinário, se a empresa está adquirindo ou não um novo processo, ou se ela vai fazer uma mudança em termos de layout, em termos de novas instalações. E para que a gente possa verificar também um monte de coisa relacionada, inclusive a parte também de resíduos. A gente também tem que verificar a parte de ambiente também relacionado ao nosso meio ambiente. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, que agora me veio à cabeça. Uma vez, numa cozinha industrial, tinha uma cozinha industrial, ela produzia mais ou menos 2.000 refeições por dia e tinha em torno de 60 funcionários, essa cozinha industrial. E aí uma vez eu cheguei lá, tinha instalado um processo de um equipamento que ele consistia de uma grande bandeja, e nessa bandeja eles tinham um produto químico, e nesse produto químico eles aqueciam, então se elevava a temperatura, aproximadamente 80, 82 graus, não me recordo exatamente a temperatura, mas ele elevava a temperatura. Para que eles utilizavam esse novo processo? Para eles poderem fazer a lavação de formas
e também de panelas. Então, você tinha uma panela lá, ela vai ficando aquela craca preta, né? E então, você colocava dentro, né, tipo uma bacia, que era de inox, colocava lá, deixava por alguns minutos, e depois retirava, e depois você fazia a lavação em água corrente. Ficava brilhando, ficava realmente muito bom em termos de limpeza. Mas, quando a gente chegou lá na cozinha industrial, já estava instalado. E estava instalado por quê? Porque a empresa colocou lá para chefe da cozinha industrial ela testar o produto. Então, estava lá um processo que já estava instalado, a empresa não tinha adquirido ainda, mas ele estava para poder como teste, e o SESMIT não estava sabendo. E isso, é claro, que prejudica todos os trabalhadores, porque a gente foi depois estudar que tipo de produto que eles colocavam lá, em que temperatura, e a hora que você tinha aquele produto e aumentava a temperatura, aumentavam os gases que você estava presente. Você, então, não poderia utilizar o produto sem uma máscara de proteção, você não poderia utilizar o processo sem uma luva, e a luva tinha que ser uma luva muito específica para o produto, porque tem produtos químicos de tudo quanto é natureza. Então, todas essas perguntas, a gente tem que antecipar, verificar que quando a gente instalasse o processo, para a gente poder fazer o treinamento correto, para a gente poder fazer a orientação correta para os nossos funcionários, para que ninguém corresse um risco. Mas muito bem, né? Depois desse caso a gente corrigiu, conseguimos corrigir, depois até a direção da empresa ela comprou lá todo esse equipamento e ele era bastante eficiente, mas a gente tem que tomar todos essas atitudes de forma antecipada. Até mesmo depois, quando a empresa adquiriu, a gente mudou o local aonde o processo, aonde esse maquinário foi ficar, porque onde eles tinham colocado acabava prejudicando o fluxo lá no setor. Então, agora sim, a gente já está mais completo, né? A gente tem a parte da antecipação, mais o reconhecimento, avaliação, controle, a gente tem agora a nossa parte, a nossa definição, da higiene ocupacional. A conceituação, então, para a gente poder finalizar essa parte da higiene ocupacional, a gente pega, então, a definição da ABHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, criada em 94. Ela vai dizer o quê? A Associação Brasileira. A ciência e arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio de ações de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, como a gente já viu, das condições e locais de trabalho, visando a preservação da saúde e bem-estar dos nossos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e a comunidade. E qual a relação de eficiência e higiene ocupacional? Se eu aplico higiene ocupacional lá na minha empresa, pessoal, eu vou tornar a minha empresa mais eficiente? A resposta é sim. Então, a higiene ocupacional, ela vai ajudar na eficiência e também produtividade do meu trabalhador, na medida que ela elimina os fatores causadores de indisposição, insatisfação e inadequação decorrentes de condições impróprias do meu trabalho. E quais são os meus agentes ambientais? Meus agentes ambientais, nós temos eles divididos aqui em 3 grupos. No primeiro grupo, agente físico, no segundo, agente químico, no terceiro, agente biológico. Lembrando no que eu falei no início das nossas aulas, com relação aos agentes ergonômicos, tá, pessoal? Mas aqui a gente vai pegar o agente físico, químico e biológico, conforme está na nossa NR número 01. Para o agente físico, nós teremos o ruído, teremos as vibrações, temperaturas extremas, quando o meu trabalhador está exposto a temperatura, por exemplo, muito alta, e também quando o meu trabalhador ele trabalha em temperatura
muito baixas. Se o meu trabalhador, por exemplo, trabalhar numa câmara fria, se ele trabalhar no ambiente de refrigeração, um frigorífico, por exemplo, ele vai estar trabalhando com temperaturas muito baixas. Também meus trabalhadores eles vão trabalhar com pressões anormais, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. Todos esses riscos a gente vai considerar como agente físico. Todos esses agentes físicos aqui, eles envolvem energia, como a gente vai verificar no futuro, em alguns slides, a definição voltada para agente físico relacionado à energia. Já os agentes químicos, nós temos os gases, vapores, os aerodispersóides, que são poeiras, fumos, névoas, neblinas, e os agentes biológicos, bactérias, fungos, vírus, algas, parasitas, prios, e assim vai. Então, a higiene ocupacional, ela vai atuar nos agentes físicos, ela vai atuar nos agentes químicos e também ela vai atuar nos agentes biológicos. Os riscos ambientais, então, eles são os físicos, químicos e biológicos e eles estarão em função da natureza, concentração ou intensidade, tempo de exposição. E agora é um momento muito importante para nós, porque a gente vai verificar o que é essa natureza, concentração e intensidade do meu tipo de agente físico e biológico e também o tempo de exposição. Meus jovens, esse trio aqui, natureza, concentração e tempo de exposição, para nós é super importante, porque eles são capazes de causar danos à saúde do meu trabalhador. Quando a gente se refere à natureza, é o que caracteriza ou define algo. Por exemplo, natureza do agente biológico. Ele pode ser organismo ou moléculas com potencial ação biológica infecciosa sobre o homem, animais, plantas ou o meio ambiente em geral, incluindo vírus, bactérias, fungos, protozoários, parasitas, prions e partículas virais. Então, a natureza é o que caracteriza ou define algo. Então, quando eu falar de qual é a natureza do meu agente de risco, eu tenho que verificar e definir que tipo de agente eu tenho. Com relação à concentração e intensidade, por exemplo, na área de química, eu posso falar da concentração voltada para a química. Por exemplo, massa de um corpo dissolvida na unidade de volume de uma solução. Então, lá na química, se eu tiver um elemento químico, e esse elemento químico, essa substância, ela for muito diluída, então significa que ela vai estar bastante dissolvida no volume dessa solução aí. Se ela estiver muito concentrada, por exemplo, significa que essa substância ela vai estar pouco dissolvida na unidade de volume de uma solução. Na área de física, eu posso, por exemplo, falar de intensidade de corrente elétrica. Por exemplo, qual a intensidade da corrente elétrica? A minha intensidade ela é 36 amperes. Então, quando a gente define a intensidade, a gente define muita coisa para nós em relação ao nosso risco, não é? Eu trabalho com correntes de 36 amperes. Isto é perigoso para o meu trabalhador? Sim. Quando eu me refiro a 1 ampere, é perigoso ou não é perigoso? E se eu me referir a 1 miliampere, isso vai causar um mal ou não para o meu trabalhador? Então, lembrando a vocês aqui, se eu tiver uma corrente de 20 miliamperes, de 30 miliamperes, eu já vou causar, muito provavelmente, uma fibrilação, e se a gente for aumentando isso para 40 miliamperes, 30 miliamperes, 40 miliamperes, eu já vou ter uma parada cardíaca, porque meu coração ele vai levar um choque elétrico. Então é muito perigoso isso. E o tempo de exposição para nós, ele é fundamental, porque o tempo em que o empregado fica exposto ao meu agente ambiental. Lembrando aqui que o tempo, se for muito, muito pequenininho, muito pequeno, talvez ele não cause nada para o meu trabalhador. Mas se o meu trabalhador ficar exposto a este tempo por longo período na jornada de trabalho dele, durante uma semana, durante um mês, durante um ano, 2 anos, é claro que ele vai, muito provavelmente,
se esse agente for apresentar algum tipo de risco, este agente vai causar nele uma doença ou um problema. Por exemplo, aqui a gente traz para vocês o seguinte: eu tenho um empregado, ele fica exposto ao ruído durante 8 horas diárias, com intervalo de 1 hora, com a intensidade de 8 dBA. Então, eu tenho um trabalhador que ele está diariamente 8 horas com essa intensidade aqui. Aí eu pergunto, ele vai ter problema de audição? E se a gente pegasse esse período que ele fica durante 8 horas e a gente passasse ele para 6 horas? Então, a gente diminui esse tempo de exposição como se fosse uma medida para que a gente conseguisse neutralizar ou diminuir esse meu agente de risco. Natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição, este trio para nós, ele é super importante. Por quê? Lembra daquela fase do reconhecimento? Quando eu estou reconhecendo um agente, eu preciso saber exatamente sua natureza, eu preciso exatamente saber sua concentração ou intensidade e o tempo de exposição que o meu trabalhador está exposto. Porque se eu não tenho tempo de exposição, eu não tenho depois como fazer uma análise se isso está ou não prejudicando o meu trabalhador. Ok? Então, o agente físico é qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravação do meu trabalhador. Isso aqui está no anexo 01 da ANR01, é a definição do agente físico. Ele vai dizer que é qualquer forma de energia que, em função da sua natureza, intensidade e exposição, aquilo que a gente já verificou, ele vai ser capaz de causar lesão ou agravo à saúde do meu trabalhador. Pode ser ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, e esses são alguns exemplos de agente físico. Atenção, pessoal, isso aqui é importante essa observação. Critérios sobre iluminamento, conforto térmico e conforto acústico da NR17 não constitui para nós agente físico conforme a NR número 9, tá? Então, a NR número 9 ela teve uma mudança drástica. Antigamente, a NR número 09 ela falava sobre o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje ela fala de avaliação dos meus agentes e ela mudou drasticamente porque também mudou a NR01. E com relação ao iluminamento, conforto térmico e conforto acústico, isso a gente trata lá na NR17. E a NR17 vai dizer que não são agentes físicos conforme a NR número 09. Nós temos então as etapas super importantes para nós. Antecipação, lembrando que na antecipação eu tenho que estar em contato direto com a direção da minha empresa. O reconhecimento é uma fase extremamente importante, do meu ponto de vista difícil, porque às vezes a gente vai no setor, a gente não consegue reconhecer exatamente os tipos de riscos que o meu trabalhador está exposto. Às vezes é importante a gente fazer uma visita, 2 visitas, é importante a gente estar lá presente não durante um mês, às vezes durante 6 meses, né, dentro de um setor, acompanhando dentro de uma atividade de um meu trabalhador, para que a gente possa conseguir fazer esse reconhecimento da melhor forma. Também é importante a avaliação. Se a gente não avaliar, a gente não vai ter o dimensionamento se os meus agentes ambientais eles estão ou não causando mal para o meu trabalhador. E a hora que eu faço a minha avaliação, aí eu vou fazer o meu controle. Aí, o meu controle feito, o que eu faço de novo? Pessoal, importante agora, eu avalio de novo. Aí eu tenho que avaliar. Se eu faço de novo o controle, eu faço de novo a avaliação. Porque às vezes o meu controle, eu estou fazendo um controle e de nada está me resolvendo. Então eu tenho que controlar e também depois avaliar. Ok? Meu jovem, são 8h15, vou partir agora para algumas perguntas. Alguém tem alguma dúvida, que eu possa ajudar? O que eu posso falar para vocês, higiene ocupacional é muito bacana, muito legal, é uma coisa assim que, né, para quem gosta de estudar, tem que estudar com muita intensidade,
porque são muitos os conceitos que se faz necessário para a gente poder fazer uma boa higiene ocupacional. Eu fico aqui à disposição de vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, a gente abre então o espaço para alguma pergunta de vocês. Ok? Eu vejo que tem muita gente participando, fico até feliz. No começo tinha pouca gente, mas agora melhorou a participação. Eu sei que muitas pessoas trabalham também, acaba ficando difícil, mas o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tanto agora como depois também. Fica aqui os canais, né, de atendimento para vocês. Eu que agradeço, Rafael, muito obrigado, Rafael. Evanusa também, muito obrigado a todos vocês que estão participando. Meus jovens, se não tiver nenhuma pergunta, vou liberar vocês para poder tomar um cafezinho, para vocês poderem ir ao banheiro, para poder depois vocês voltarem, então, para outra live, tá? Desejo a vocês também uma ótima semana. Estudem, não deixem de ler a apostila, não deixem de ver os vídeos, também os vídeos complementares, que é importante para o nosso aprendizado, tá? Bons estudos a todos e que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Obrigado a todos. Amém, tchau. Professor, tchau, eu não vou participar da próxima Cristiane, aula, até tá mais. bom? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.